Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e desde já quero agradecer a participação de cada um de vocês pelas curtidas, comentários e visualizações. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Então vem comigo que nosso vídeo de hoje é muito especial. Se você já gosta dos nossos vídeos, então já senta o teu dedo aí no like e ajuda o nosso canal a crescer. Ao final do vídeo, se você gostar do tema e achar que ela é importante para outras pessoas também escutar e refletir, você compartilha com amigos, familiares em todos os seus redes sociais. Isso ajuda demais para que nosso canal possa continuar crescendo e que nós atinja nossos primeiros 500 inscritos, que é a nossa meta para esse ano e ultrapassar, é claro. Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre construção de personalidade. A gente sempre acha que a nossa personalidade vem de berço, ou seja, que ela é inata, ela já nasce com o homem. Porém, existe divergência sobre essa opinião, sobre esta ideia, né? A mais aceita é que a nossa identidade ela é construída. Ela é um processo que se dá ao longo da vida. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo a nossa personalidade. E essa personalidade só vai estar madura o suficiente na idade adulta. Por quê? Porque ela vai se construindo, né, nesse processo aí da infância. Por quê? Porque o ser ele ainda não é completamente autônomo, ele não tem uma liberdade ampla, ele ainda é regido pelos pais, ele ainda está nessa fase do aprender a viver no mundo, aprender as leis, aprender as regras, aprender a como viver em sociedade, como se comportar, aprender a sentir, aprender a andar, a falar. Então ele vem aí nessa construção. Então na infância a gente não pode falar ainda de uma personalidade, né, ali estável ainda, porque ela está em constante transformação e modificação. Na idade pré-adolescente e adolescência, no período, né, se existe a ideia de que se já existe uma personalidade aí, mas essa personalidade também é mutável e nessa época é muito comum as mudanças extremas de personalidade o tempo todo. É como se a gente vivesse vários personagens no período da adolescência. Por isso a gente também nessa fase não pode falar de uma personalidade estável ainda, principalmente porque esse é um período de muitas transformações físicas, hormonais, corporais, físicas, mentais, estruturais, que acomete, que junta, né? Questão social, política, cultural, familiar. Então existe aí uma gama de coisas, existe um emaranhado, é um período de transição importantíssimo entre dois polos muito grandes, a infância e a vida adulta. Quando se é adolescente, você nem é criança e nem é um adulto ainda. Você está nessa transição. Isso é uma transição muito importante, porque são estágios da vida muito diferentes da infância para a vida adulta. Então, no meio tem essa adolescência, que é esse período de responsabilidade maior, e também essa perca desse corpo infantil, desses pais infantis, desse jeito infantil, desse jeito de vestir, de se comportar, de ver o mundo. Não se olha mais o mundo pelas lentes dos pais, se está tentando agora ver o mundo pelas suas próprias lentes. Então isso é uma confusão, é um emareado, é um conflito. Então nesse conflito também não se pode falar de uma personalidade, não se pode falar de uma personalidade estável na adolescência, porque ela é um período de transição.
E a neurociência também já nos comprova isso, que o nosso cérebro ele vai amadurecendo. E não é possível ainda falar desse amadurecimento total antes dos 30, né? Então, está ali nessa constante transformação. Quando se está na vida adulta, já se tem essa consolidação da personalidade, né? Já tem essa consolidação. E essa consolidação vai se dando, né, ao longo dessas muitas transições que a vida vai nos proporcionando. E são essas construções que nos formam, né? Que vai ensinar, digamos assim, a como ser um adulto, né? E nessa vida adulta, não é que a gente não pode modificar, não pode mudar. A gente pode mudar o tempo inteiro, até a hora da nossa morte, né? E depois para lá não tem mais o que fazer, porque não se existe mais. Mas até que se morra é possível se transformar sempre. Só que na vida adulta essa transformação ela é mais lenta, muito mais lenta, porque já se tem ali estruturas formadas, já existem ideais formados, já existe raiz. Quando existe raiz é muito mais difícil de arrancar árvore. Então é muito mais difícil que um ser adulto ele transforme a sua personalidade, que ele mude da água para o vinho, justamente por conta dessa consolidação, dessa raiz, né? Essa raiz já está aprofundada, essa raiz ela já se encontra arraigada aí mundo afora, né? Entranhado aí na terra, né? Então é muito mais difícil essas transformações, é muito mais difícil na vida adulta mudar de opinião, mudar de personalidade, mudar as coisas, mudar a forma de pensar, justamente por isso, por essa consolidação, né? Por esta raiz. E já no período da infância e da adolescência ainda se está nessa construção, se está nessa transição, então a gente não pode falar ainda de uma personalidade estável. E para os adolescentes isso é uma briga, viu minha gente? Uma briga. Se você é adolescente e está me assistindo, você sabe disso. A gente bate no pé, dizendo que a gente tem uma personalidade sim, que a gente é de tal forma e de tal forma. E a gente só vai entender que a gente não era da forma que a gente imaginava quando a gente chega na vida adulta. Que a gente vai entender que na adolescência, de fato, a gente não tinha uma personalidade. Existia ali variações. Mas isso não é possível entender se você ainda está no período da adolescência. Você só vai entender isso quando você chegar na idade adulta. Porque aí a gente percebe o quão a gente se transformou, o quão a gente modificou diversas formas de pensar e o que a gente achava que era raiz não era. E na idade adulta isso se torna de fato raiz, porque se existe uma consolidação e também nosso cérebro estará mais maduro. Então nosso vídeo de hoje já está chegando ao finalzinho, hoje é um vídeo mais curtinho, só para falar um pouquinho para vocês, levar vocês a refletir um pouquinho sobre o que é a personalidade e como se dá essa personalidade, como é que a gente constrói essa personalidade. A gente constrói ao longo da vida, as muitas e muitas e muitas aflições e barreiras que a gente enfrenta, as muitas alegrias, as muitas conquistas e derrotas. Então é assim, esse marinhado de coisas que a gente vai criando a nossa personalidade. E reforço novamente, ela só vai se tornar estável na vida adulta. Então, se você já gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Beijo grande para todos vocês e até a próxima.